Nós estamos em Apocalipse, capítulo 6, e a gente começou ontem a falar sobre o cavalo amarelo. Nós estamos ali no verso 8, e ali a gente começou a ver que esse cavaleiro vem seguido aí, né? Sendo ele chamado Morte, e o inferno estava seguindo ele. Ou seja, onde tem a morte, o inferno se alimenta da vida das pessoas. Então a gente leu Gênesis 2:17, vamos para Eclesiastes capítulo 9, 5. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Né? Olha só. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Né? Então, aí depois, né, ele continua, Salomão ele vai escrever esse livro, e a gente vê que tanto quando a pessoa morre, se ela não tem Jesus, o nome dela acaba no esquecimento. Quando ela tem Jesus, a memória dela se mantém. Salmo 146, verso 4. Salmo 146, verso 4. Nossa, hoje estou bem rouquinho aí, vai ter que... 146, verso 4. O verso 4 diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia aparecem todos os seus desígnios. Então, assim, quando o nosso espírito... lembra que a gente falou? Quando a pessoa morre sem Jesus, é qualquer um que morre. Quando a gente morre, a gente lê o livro de Jó, quando a gente morre com o Espírito Santo nos leva até o terceiro céu. Quando a gente morre sem o Espírito Santo, aí nossa alma vai para o inferno. Vamos para Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Podia até ter lido, voltando lá. 9, verso 10. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque no além, ou seja, na morte, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando a pessoa morre sem Jesus, tudo que ela sonhou em fazer aqui na Terra, infelizmente não vai ter nada. Quando a gente morre no céu, tem uma obra ainda, tem um ministério a servir. As pessoas antigamente achavam que quando a pessoa morria, acabava tudo. Né? Alguns acreditavam até em reencarnação, mas nós sabemos que não existe reencarnação e, infelizmente, também não existe esse negócio de simplesmente acabar. Né? As pessoas que vão para o inferno, ali ela vai sentir dor, choro, ranger de dentes. O que nos motiva com relação à graça de Deus não é a questão de ir para o céu, mas o céu é um presente para quando nós caminhamos com Jesus. O nosso propósito não é ir para o céu, o nosso propósito é estar com Cristo. Ir para o céu é, é, é um resultado de andar com Jesus. Isso é natural. É por isso que ele fala, é como a semente que cai, uma semente de maçã vai dar maçã, de limão vai dar limão. Não tem como dar um fruto diferente daquilo que ela nasceu. Daniel 12, 2. Vamos lá para Daniel 12, 2. Daniel capítulo 12, verso 2. Ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha
e horror eterno. Nós estamos falando de Daniel lá atrás. Toda a citação de Jesus, nós já tínhamos aí. Ele cita várias vezes Daniel no Evangelho. Né? Jesus, ele sempre demonstra a palavra dele através das profecias e dos profetas. Então, assim, para quem ressuscitar com Cristo, é aquilo que nós estamos falando. Ele vai viver uma vida regalada, ou regada até, pela presença de Deus. O contrário, né, se faz do mesmo modo, né, sem Jesus. Então, vamos lá. João 5, 28. Vamos para João. Todos esses textos nós falamos a respeito da morte. João 5, 28 e 29. Olha só. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Né? Deus vai... uma coisa legal que João, ele, verso 30, ele fala, em nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, ou seja, Deus, que é Jesus falando. Então, assim, todo juízo vem de Deus. Jesus veio para salvar, ele não vem para julgar. Jesus nunca veio para julgar, ele veio para salvar. O problema é que, às vezes, o diabo quer enganar as pessoas, falando que Deus, que Jesus veio para julgar as pessoas e condenar. Isso não é papel de Jesus. Jesus é o nosso intercessor, nosso mediador e nosso advogado diante do trono de Deus. Vamos lá para Isaías 26, e depois a gente lê Isaías 28, 26, 19. Isaías 26, 19. O verso 19 diz só: os vossos mortos é também o meu cadáver. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Aqueles que vão ressuscitar em nome de Jesus serão como despertado orvalho de manhã, regado, e aí ressuscita. Isaías 28, 15. Vamos lá para Isaías 28, 15. Ó, porquanto diz, fizemos aliança com a morte e com a lei, e fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. É uma pena, né? Ele vai falar sobre o julgamento dos países e de Israel, porque eles faziam realmente acordo aí com a morte, com a mentira. Na verdade, não sei se eles faziam um acordo ou acreditavam que estavam fazendo um acordo, porque eles se escondiam na mentira e na falsidade. Né? E é uma pena, porque as pessoas... a gente vê muitas pessoas, milhares de pessoas morrendo. Né? Os líderes que fazem acordo aí com a morte e com o inferno, e muitas vidas são mortas, né? E eles se enganam, acham que vão viver para sempre, o máximo que puder, né? A gente vê nesse tráfico de órgãos muitos líderes e pessoas ricas, né? Compram órgãos de ser humano para se manter vivo o máximo que pode.
né? E é uma pena porque ao custo da destruição da humanidade, né? A humanidade vem sofrendo por causa das mentiras do diabo e daqueles que têm o poder de decidir, né? Tem o poder de decidir pela paz e não querem paz, tem o poder de decidir pela vida, ao contrário, prefere a morte de muitos por um orgulho, por uma mentalidade doentia satânica, né? Quantas vidas são ceifadas por causa do orgulho ou uma mentalidade satânica aí? Mas vamos lá. A história se repete, né? O que no passado se brigou por causa de um pedaço de terra, agora várias nações querem brigar por causa de um pedaço de terra, né? Seja ele vários motivos, estão só lá arrumando motivo para matar a vida das pessoas. Quem fica feliz com isso? A morte e o inferno, que se alimenta do pó, né? Nós já vemos isso em Gênesis capítulo 3. O diabo se alimenta do pó e nós somos o pó, alimento de Satanás, nossa carne aí. A não ser que nós temos o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo nos leva até Jesus. Isso é muito importante para que nós saibamos aí que Jesus venceu a morte sobre a nossa vida, e a morte não tem mais esse poder sobre nós. Talvez na carne, por um tempo, que a gente venha a falecer, mas o nosso espírito está vivo diante do Senhor. A carne é fraca, mas o espírito vivifica, está pronto para o Senhor. 1 Coríntios 15, vamos lá para 1 Coríntios 15, falando ainda da morte, né, que é o inimigo a ser vencido diante do Senhor. 1 Coríntios 15, 25, 15, 25, ele diz: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, né? Vai dar trabalho. Então, o papel da morte, ela vai existir até a batalha final, né? A batalha de Armagedon lá, quando depois dos 1000 anos, a multidão vai se levantar novamente contra o nome de Jesus e vai ser desbaratado de uma vez por todas, né? De uma vez por todas, acaba aí o papel da morte, que começou lá em Gênesis 3. Né? A morte só teve função quando o homem comeu o fruto proibido. Depois disso, é, ele tem aí, a história diz, né, que temos aí 6.000 anos de existência, a humanidade. Né? Então, nesses 6.000 anos, a morte tem reinado. Então, vamos lá. Ela reinou com força até Moisés, né? Depois de Moisés, Deus tem intervido sobre a humanidade de uma maneira diferenciada, a saber, quando veio Jesus, o Espírito Santo de Deus. Apocalipse 21, verso 4. Vamos lá para Apocalipse 21, verso 4. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ó, isso aí, ó. E lhe enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Glória a Deus. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, assim, tudo que nós estamos vivendo hoje são as primeiras coisas, né? Ixi, tem eternidade para viver com Deus. A eternidade não tem fim. O que nós vivemos hoje não é nada comparado àquilo que haveremos de viver com Jesus na eternidade. Aqui a gente experimenta um pouco da graça do Senhor, mas lógico que não tem como comparar esse tempo aqui com a graça de Deus na eternidade. Agora vamos ver a respeito do inferno aí que vai seguir na morte. Ou seja, a morte passou, o inferno vem seguindo ela logo atrás. Mateus capítulo 25, 41.
Aí você pode chamar de Hades, Sheol, né, inferno, não faz diferença. Esse indivíduo aí, né, tem nome e sobrenome, né, e tem reinado aí junto com Satanás. Vamos lá. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Né? E aí Jesus vai falar: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Né? Sendo forasteiros, não me hospedaste, estando nu, não me vestis. Achando-me enfermo e preso, não foste ver. E aí eles perguntaram: quando não fizemos isso, Senhor? Né? Que tivemos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos. Então responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixares de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão esses para o castigo eterno, a saber, o inferno. Porém, o justo, como nós falamos, para a vida eterna. Isso é muito importante porque as pessoas têm fome do pão da vida, que é Jesus, sede da água, da fonte da vida, que é Jesus. Estão nu porque o pecado nos tira a cobertura de Deus. Né? Então, assim, mesmo nesse olhar espiritual, quando a gente chega para alguém que sabe que está necessitado assim, mas ela precisa comer também, ela precisa se vestir também, né? É, se a gente não olha as pessoas e não tem empatia por elas, né? Empatia por essas vidas, o que nos sobra é só a hipocrisia, né? De pregar um evangelho que não acolhe, que não alcança, que não ouve, que não ajuda. Né? Então, Deus, Jesus, ele vem ensinar, e é legal porque no ministério de Jesus, quem carregava a bolsa era Judas, e, e até no dia da última ceia, quando Judas levantou e foi, os discípulos acharam que ele foi dar alguma esmola para os pobres. Né? Até naquele momento, né, de agonia de Jesus, né, isso era tão comum, essa oferta de Jesus, e é interessante porque ele curou e salvou tantas pessoas, e mesmo assim ele dava esmola, dava uma oferta ali para os pobres. É assim, é tudo, né? Ele dava a cura e ao mesmo tempo, ó, toma uma moeda para você recomeçar, né? Uma grana aí para você recomeçar. Ele dava oportunidade para as pessoas recomeçarem. Esse texto é muito bonito. Vamos lá para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 14, 15. Então a gente viu a morte aí. Olha só, Apocalipse capítulo 20, verso 14. Então a morte e o inferno, olha só, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E a primeira morte, quem não tem Jesus, é o inferno. O inferno é um ambiente, uma pessoa. É, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, ele foi lançado para dentro do lago de fogo. Imagine as células do nosso corpo e imagine o universo. E eu sempre imaginei como o universo fosse o corpo de Deus e as constelações, o supercúmulo, as galáxias fossem as células de Deus assim,
né? É, tudo isso está dentro do corpo de Deus. O pecado é como uma célula, né, ali, contaminando, tentando contaminar todo o resto do corpo. Essa era a intenção de Satanás, contaminar todo o universo. Mas antes que isso aconteça, Deus vai vir, né? Antes que o homem saia do nosso sistema solar, Deus vai voltar, né? É, antes que a gente consiga ir para Marte aí, colonizar outro planeta aí, né? Deus até para a Lua, eu acho que Jesus volta antes, né? Porque Deus não vai permitir que o homem contamine todo o universo, né? Então, Deus permite a humanidade se deslumbrar com esses satélites artificiais que tem no, né, na exosfera, todas essas sondas que foram lançadas, a Voyager, entre outras, que estão mapeando, né, andando no universo e conseguem tirar imagens assim. Eu vejo que é como Moisés que chega no monte e deslumbra a terra de Canaã, mas não consegue entrar por causa do pecado dele, né? Deus não permitiu Moisés entrar, né? Números vai falar isso sobre a terra prometida. Assim é o homem olhando para o universo, né? Ele vai contemplar, mas não vai poder usufruir, né, daquilo que ele vai ver. O cristão, sim, a humanidade que vai nascer no milênio, né? Alguém pode pensar assim, nossa, então é melhor eu nascer no milênio ou depois. Isso eu também não entendo como é que funciona esse esquema aí. É, Deus permitiu cada um nascer no tempo que era vantajoso para a pessoa mesmo, que ela é capaz de vencer. Nós nascemos agora com o Espírito Santo. Tem gente que nasceu na época antes do Espírito Santo, né? E, e Deus tem um trato com cada um. Como ele vai fazer e fez esse julgamento, né? Isso cabe a Deus, assim, em que tempo, em hora nós deveríamos nascer. O diabo é tão sujo porque daí surge aquele discurso das pessoas, né? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para viver, eu não pedi. Realmente não pediu, mas ele não entende que é uma graça de Deus na nossa vida. Deus queria que nós fosse a semelhança e a imagem de Deus, né? Até eu estava comentando no domingo, no curso de Gálatas, que eu dou na igreja, aí falei sobre Salomão. E quando Deus aparece para Salomão e pergunta: o que você quer, Salomão? Ele falou: sabedoria. Eu falei: se eu tivesse que escolher, eu tinha pedido para não ter o livre-arbítrio, porque aí eu não ia pecar com Deus. Eu já ficaria feliz. Não ia ter o livre-arbítrio e aí eu não estava lá. Mas aí, né, até conversando com meu filho, ele falou: mas daí a gente não ia ser a semelhança de Deus, né? Porque o livre-arbítrio nos coloca a semelhança de Deus. Seres pensantes que escolhem, e Deus nos dá a liberdade de escolhas, não com relação à salvação, com relação à santificação, para viver uma vida boa na terra, escolhas na presença de Deus, né? Então aí, ó, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, infelizmente também foi lançado no lago de fogo e enxofre. Mas eu e você sabemos que ninguém precisa ir para esse lugar, porque Deus nos deu o Espírito Santo e nós possamos levar esse Espírito Santo a todas as pessoas, para que elas sejam salvas, curadas e libertas no nome de Jesus. Salmos 9:17, vamos para o Salmo 9:17.
né? Salmos 9, 17. Ó, os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Ah, isso é bem legal porque, olha só, Deus não vai deixar esquecido o necessitado para sempre. As pessoas necessitam de muitas coisas. Que esperança tem alguém que está lá na guerra, né? Da Ucrânia, da Palestina, né? Imagine a aflição desse povo. Meu Deus, os caras não têm nada e não conseguem dormir porque uma bomba pode atingir e matar todo mundo, né? Na África, as milícias lá, né, que vêm destruindo, governos ditatoriais, como aqui na Venezuela, né, El Salvador e tantos outros, né, que surgiram, governos extremistas como o da Turquia, entre outros, né, que pessoas são mortas, mesmo na Rússia, quantas pessoas são mortas lá que não concordam com o tipo de governo, né? Então, tudo que incita a violência, esse é o papel do diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. E tem as marionetes dele que fazem esse serviço, né? O diabo, eu acho que hoje não precisa nem de esforço, porque a ganância do ser humano chegou a tal ponto que ela vai só assim, né, como os amigos de Jó. O livro de Jó tem 40 capítulos, 42 capítulos, aliás. E o Satanás aparece nos primeiros dois. Os outros 40 foi só os amigos fazendo a obra do diabo, né? É uma pena isso. Então, quando a gente vê isso, a gente entende que as pessoas e os líderes aí se esqueceram que um dia haverão de dar conta diante de Deus. Vamos lá, a Isaías 14, 9, 19. E Isaías 14, 9, 19. E é tão assim que as pessoas falam da morte, tão debochada, esses líderes, né? Que eu fico olhando assim e falo, gente, como é que os caras podem falar umas besteiras dessa, né? Sobre a morte de alguém, e eles fazem piada, chacota da morte de alguém, né? Mas, ó, Isaías 14, verso 9, o além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta a sombra, e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles respondem e te diz, tu também, como nós está fraco, e é semelhante a nós. Derribado está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por debaixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Né? Falando da morte aí, está no caixão, né? Como caístes do céu, aí está falando Satanás. Ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações e dizia em teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de baixo exaltarei o meu trono, e o monte da congregação me assentarei. Né? Olha que absurdo, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de ficar-se e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo.
mas tu é lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassado à espada, cujo cadáver desce a cova e é pensado de pedras. Amém. Né? Então, aí, ó, quando a gente olha Satanás, ele acha que por ser um ser celestial caído, ele vai ser diferente. Mas quando todos foram lançados no lago de fogo e enxofre, o tormento dele vai ser igual a qualquer pessoa. E lá no lago de fogo e enxofre, o diabo, os anjos dele, a morte, todo mundo vai sofrer na mesma intensidade. E talvez, eu creio, até pior ainda para esses seres aí, para que eles paguem lá pelo mal que fizeram em toda a humanidade. O lago de fogo não é o nosso lugar, é o lugar do diabo e os anjos caídos dele. O lago de fogo não é lugar de ninguém. Que Deus nos desperte nesse dia, né, a proclamar o reino de Deus. Aí amanhã a gente chega no verso aí, terminando esse verso aí. Só vamos ler mais uns 2 textos e amanhã a gente continua. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer pela honra e o privilégio de estarmos juntos nesse dia. Que o Senhor, Deus, nos constrange, nos incomode a orar, interceder pela vida das pessoas, a saber que o Teu Evangelho venha nos ensinar a ser luz no mundo e sal na terra. É que eu lhe imploro em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe, viu? Obrigado pela honra. Deus abençoe nessa quinta-feira abençoada.